isso é o que está na regulamentação, mas vamos ver como é que está na prática. Na prática, só estão olhando para a potência. Não estão levando em consideração a velocidade máxima. E eu vou provar aqui. Está bem claro, pessoal, que eles têm potência e velocidade superior à de ciclomotor. Pela resolução, eles deveriam ser classificados como moto. Esses dois proprietários aqui queriam emplacar como moto. Não conseguiram. Foram classificados como ciclomotores e estão emplacados como ciclomotores. Não estão ligando para a velocidade máxima. Nem nos patinetes eles ligaram para a velocidade máxima. Eles estão olhando para a potência. Só para a potência. Então, como eu falei, lá na CMB a gente se organizou num grupo de regulamentação e fizemos consultas a diversos DETRANs do Brasil. E mais de um DETRAN respondeu para a gente, de diferentes unidades da federação, sempre dizendo: monociclo é autopropelido porque tem menos de 4 kW de potência. Ponto final. Salve, amigos do Equilíbrio. Eu não gosto de assuntos polêmicos, mas como tem muita gente preocupada com a questão de emplacamento, eu resolvi vir falar sobre o assunto e principalmente apresentar fatos concretos para vocês. No âmbito da CMB, Comunidade de Motociclistas do Brasil, nós nos organizamos num grupo, fizemos consultas a vários DETRANs do Brasil, tivemos notícias sobre isso, notícias oficiais mandadas por um órgão oficial, via e-mail, que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu queria dar uma visão geral sobre o assunto para a gente entender um pouco mais. A verdade, pessoal, é que nós estamos num momento de transição. Tem muita coisa acontecendo. A entrada dos veículos elétricos, a micromobilidade está evoluindo muito rapidamente, com novos equipamentos, com novas características, com novas potências. Então, é natural que nessa fase de transição haja algumas inseguranças. Particularmente, não vejo motivo para isso no que se refere aos monociclos. E é por isso que eu vim me manifestar aqui. A verdade é, o ideal seria que as regulamentações elas se adiantassem à tecnologia, à realidade da sociedade, mas não é isso que acontece. Nem no Brasil, nem em outros países. Na prática, a regulamentação está sempre correndo atrás da realidade. As coisas vão acontecendo e a regulamentação vai se adaptando àquela realidade da tecnologia, da sociedade, dos costumes e por aí vai. Essa é a evolução natural do direito. Então, a 996, que não é nova, tá, pessoal? Tem gente dizendo aí, tem uma nova resolução que entrou em vigência. Não tem nada disso. A resolução é de junho de 2023, ela está em vigência desde julho de 2023, então 1 ano e meio. Então, de nova, não tem nada. Depois eu vou falar o que aconteceu. O que nós precisamos entender é as coisas vão acontecendo, a regulamentação vai evoluindo e depois disso os órgãos precisam ir atrás para conseguir ter o aparato para implementar aquela regulamentação. Então, isso tudo é lento. E já tem gente que está se adiantando a problemas que vão aparecer daqui 3 ou 4 anos e olhe lá, tá bom? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o artigo 14 da Resolução 996. Tá aí ele, artigo 14, parágrafo 1º. Os proprietários de ciclomotores devem providenciar a inclusão desses veículos junto ao Renavan a partir de 1º de novembro de 23 até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, o que o artigo 14 estabeleceu foi um prazo, pessoal, para regularização dos ciclomotores. Então não tem regulamentação nova, não tem nada entrando em vigência. O que acontece é que acabou um prazo. E isso tem implicações quando você vai regularizar. Ainda dentro do prazo, antes de 31 de dezembro de 2025, houve proprietários que foram ao Detran tentar regulamentar os seus ciclomotores e não conseguiram, porque os Detrans não estavam ainda preparados. Então, quem passou por isso, é bom guardar que foi lá documentar e, nesse caso, não teve culpa de não conseguir regularizar o seu ciclomotor.
Agora, vamos aos fatos concretos. Não há apreensão de monociclos no Brasil. Não temos notícia de nenhuma apreensão até o momento. Não temos notícias nem de fiscalização. Nós não somos o foco. Quais são os veículos que estão como foco? São as Citicocos, são as motinhas elétricas, cidades de praia, grandes cidades. Monociclo não é foco. E faz todo sentido que a gente não seja. Primeiro, porque nós somos poucos. Deve ter mais cavalo andando nas ruas aí do Brasil do que monociclo. Segundo, pessoal, que dos monociclos que existem, que já são poucos, a grande maioria são monociclos pequenos. Na CMB, nós fizemos um levantamento estatístico que demonstrou isso. Então, além de sermos poucos, os que realmente andam na rua são menos ainda. Então, para que Detran vai ficar correndo atrás de monociclo? É uma questão de foco. O Detran tem outras preocupações. Ah, JP, mas eu vejo a galera aí na internet andando de monociclo a 90 km por hora. Tem, só que são menos ainda. Tem um, dois no Brasil que fazem isso. Então, assim, a internet é ótima para transformar a exceção em regra. As pessoas veem aquilo na internet e acham que todo monociclista anda assim. Não é essa a realidade. A imensa maioria anda equipado, respeita a lei de trânsito, são santos? Não são santos. Assim como os motociclistas não são, como os pilotos, os motoristas não são. A diferença é que a gente não mata, né, pessoal? Tá? Tem monociclo no Brasil desde 2012. Sabe quantas pessoas morreram em acidente envolvendo monociclo? Quantos pilotos morreram? Nenhum. Sabe quantas pessoas morreram atropeladas por um monociclo no Brasil de 2012 para cá? Nenhum. Agora vamos pegar os outros veículos. De 2012 para cá, quantas pessoas morreram em acidentes de trânsito? Vocês sabem quantas pessoas morrem por ano no Brasil no trânsito, com acidentes envolvendo carro, moto, etc? 30 mil por ano. Eu vou repetir: 30 mil por ano. Isso é um absurdo. De 2012 para cá, mantida essa média, dá mais de 300 mil pessoas, e nenhuma envolvendo monociclo. Então o problema não é o monociclo, o problema é gente dirigindo bêbada, é gente teclando, né, digitando, olhando rede social. Esses é que matam. Esse é que é o problema. Não, não são os monociclos. Então, para que o Detran vai ficar se preocupando com a gente? Outra coisa, a galera que anda rápido aí, eles mesmos já falaram, pessoal. Tem vídeos deles dizendo, galera, a gente não anda assim no dia a dia. Eles mesmos falaram, a gente faz isso aqui para mostrar o que é que o monociclo pode fazer. É claro, eles mesmos falaram que é para conseguir visualização, que é para conseguir like, a gente sabe disso, tá? Fizeram a escolha, é uma escolha de marketing, mas não é a regra. Bom, não é esse o nosso foco aqui, vamos voltar para a questão do emplacamento. Nós nem aparecemos, olha, monociclo é um bicho tão diferente, tão novo, que nós nem aparecemos nas figuras ilustrativas. Quando vai falar de resolução, vocês vão ver. Você não acha o monociclo fora da categoria de autopropelido. Ele só aparece como pequeno. Por fim, pessoal, esse negócio de não ter apreensões faz todo sentido. Os agentes do Detran, em geral, são bem preparados. Ah, não, JP, eu vi o cara ali me multando. Tudo bem, há abusos como há em todo lugar. Mas, em geral, os agentes são bem preparados. E o foco deles não é em punição, é em orientação. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal também, sempre que nos abordaram, quando a gente fez rolê, quando a gente estava rodando, sempre muito educados, perguntaram, nós respondemos com educação e deu tudo certo. A gente se baseou lá na Resolução 996, artigo 11, que nos equipara a bicicletas em termos de circulação. Outra coisa que a gente precisa destacar, pessoal, é de quem usa monociclo em rua, ciclovia. A grande maioria é para pequenas distâncias. É o que o pessoal chama de last mile. O cara tem um monociclo pequeno para ir de casa até o transporte público, anda no transporte público, depois desce e vai ao trabalho. E depois volta. Esse que é o grande uso. Muita gente que usa em parque no final de semana. Então nós estamos realmente falando
de uma minoria que anda nas ruas com monociclos um pouco maiores. Então é isso, não há motivo. Mas vamos aos fatos concretos. Eu quero ver ponto a ponto aqui com vocês. Vamos começar pela 996 de 2023. Vamos entender, porque depois eu vou apresentar as respostas do Detran e vocês vão me dizer se faz sentido ou não, tá? A 996 de 2023, ela classificou os veículos com base em três critérios: potência, velocidade e tamanho, dimensões. Então, vamos olhar essa figurinha aqui. Ela é muito bem ilustrada. É da cidade de Rio Grande, a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. Já rodei lá, a Noiva do Mar. Então, olha aqui, pessoal, os três critérios. Ó. A resolução divide os veículos em três categorias: autopropelido, que são os pequenos; ciclomotor, que são os intermediários; e motocicleta ou motoneta, que já são os maiores. Critérios, está aqui, ó. Potência, velocidade máxima e dimensões, que está aqui embaixo. Eu nem coloquei as dimensões porque não interessa para a gente. Isso aqui é um canal de monociclo, a gente sempre vai passar as dimensões. Nós somos pequenos, tá bom? Vamos lá. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Autopropelidos, os pequenos, aparecem aqui os autoequilibrados. Está lá na ABNT, quem quiser ver o que é um autoequilibrado. É quem tem giroscópio e acelerômetro. Exemplo, nós, aqui, os monociclos, os hoverboard, os segways dos shoppings, tá? Então, tá aqui. Autopropelido é pequeno. Os intermediários são os ciclomotores. Já começam a aparecer as scooters pequenas. E moto ou motoneta. Qual é a diferença? A moto você anda montado, como se fosse um cavalo, montado. Você não consegue juntar os joelhos. A motoneta é normalmente conhecida muito como scooter. Você anda sentado, você consegue encostar os joelhos quando está andando nela. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, quando a gente for falar da legalização, do emplacamento dos patinetes que houve em São Paulo, isso aqui vai, vai fazer diferença. Calma que a gente chega lá. Então, pessoal, quais são os critérios para ser autopropelido, para ser pequeno? Vamos lá. Em termos de potência, até 1.000 watts. Em termos de velocidade, até 32 quilômetros. Então tem que ter essas duas coisas para ser autopropelido. Então, vendo essa seção aqui, ó, monociclo, pessoal, pode ir até 4 quilowatts de potência. Onde é que está isso? Vou mostrar para vocês. Está aqui, ó, artigo 2º, parágrafo 2º. Aqui está bem claro que os monociclos podem ir até 4 quilowatts. E por que que eles podem ir até 4 quilowatts? Pessoal, monociclo só tem uma roda. É claro que ele precisa de muito mais potência para conseguir manter o piloto em pé em cima do que um veículo de duas rodas. É por isso que nós somos exceção. É uma questão de segurança para nós. Antigamente os monociclos eram pequenos, eram muito fraquinhos, 500 watts, 600 watts, qualquer coisa ele desligava, porque ele não aguentava manter o piloto em pé. Então, essa exceção é importante, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Ciclomotor, quais são os critérios? Eu não vou falar de dimensões aqui não, porque dimensão é muito trivial. Então vamos lá. Potência até 4 kW e velocidade máxima até 50 km por hora. Passou disso aqui, pessoal, já é moto ou motoneta. E por que que essa classificação é importante? Eu estou no beabá aqui porque às vezes a pessoa é nova no modal e ela quer saber. Por que que essa classificação é importante? Porque se for autopropelido, não precisa ter registro, emplacamento, habilitação. É um brinquedo. Do ponto de vista da regulamentação, é um brinquedo. É equiparado a uma bicicleta. Ciclomotor e moto ou motoneta, aí você já vai precisar de registro e emplacamento e vai precisar de habilitação. No caso do ciclomotor ACC, autorização para conduzir ciclomotores, ou a CNH categoria A. E tem mais. Para você ter habilitação, você tem que ter mais de 18 anos. Então, essa classificação tem uma série de implicações. A 996, pessoal, veio com uma proposta de ser abrangente, de pegar todos os veículos de micromobilidade. Então, logo no início, ali no artigo 2º, aparecem esses dois parágrafos.
Vocês vão ver a abrangência dela aqui. O que é que o parágrafo 6º fala? Vale a pena ler. Bike ou equipamento com cilindrada, potência ou velocidade. Vamos esquecer a cilindrada. Esse aqui é um canal de monociclo. Então vamos lá. Equipamento de potência ou velocidade máxima de fabricação superior a autopropelido deve ser classificado como ciclomotor ou moto. O que está dizendo? Que se o equipamento tiver potência ou velocidade, uma coisa ou outra, superior ao autopropelido, ele vai passar de categoria, ele vai subir, ele vai para ciclomotor. Vamos, vamos traduzir isso aqui, ó. Se o equipamento tiver potência superior a 1.000 ou 4.000 quilowatts, qual que eu vou pegar? Depende. Se você estiver trabalhando com patinete, você vai pegar 1.000. Se você estiver trabalhando com monociclo, essa potência é 4.000. A gente já falou sobre isso. Então vamos lá. Se um monociclo tiver potência superior a 4 kW ou velocidade superior a 32 km por hora, ele vai subir para ciclomotor ou moto, ou motoneta. Está bem claro aqui, não tem discussão sobre isso. Parágrafo 7º. É a mesma coisa. Se um veículo tem cilindrada, não interessa. Se um veículo tem potência ou velocidade máxima superior ao ciclomotor, ele sobe para moto ou motoneta. Vamos traduzir. Se um veículo tem potência superior a 4 kW ou velocidade superior a 50 km por hora, ele vai ser classificado como moto ou motoneta. Vamos pegar alguns exemplos aqui de monociclo? Está aqui. Fiz essa tabela com base nos parágrafos 6º e 7º do artigo 2º. Vamos pegar um monociclo pequeno. Vamos pegar um Kingston D14. Potência nominal, 800 watts. Está lá no manual. Velocidade máxima de fabricação, 30 km por hora. Bom, nem é maior que 4 kW, nem é maior do que 32 km por hora, ou um ou outro. Então é EMIA, é autopropelido. Equipamento de mobilidade individual autopropelido. Vamos pegar um monociclo um pouquinho maior, um S18. Potência nominal, não é a de pico, pessoal. É a nominal. Está escrito lá na resolução. Artigo 2º, inciso 2º, a linha C. Tem um autopropelido, motor de propulsão com potência nominal, máxima de 1.000, ou 4.000 se for monociclo. Então, tem que ser nominal, não é potência de pico, pessoal. Potência de pico, ela acontece em centésimos de segundo, quando o equipamento é muito exigido. Então, gravem isso, é a nominal. Tem monociclo que tem nominal de 3.200 e tem de pico de 8.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem mais segurança. Mas o que vale para a regulamentação é a nominal. Então vamos lá. Voltando para o nosso exemplo. Vamos pegar um Kingston um pouquinho maior. Um S18, ele tem 2.200 watts e vai até 50 km por hora. Classificação, ciclomotor. Porque é uma coisa ou outra. Então, pela potência, a potência é menos de 4 kW. Então, ele não é ciclomotor. Agora, pela velocidade, por ser superior a 32, tá? E menor do que 50, então é ciclomotor, menor ou igual. Ciclomotor. Vamos pegar um maior. Vamos pegar aqui um Lynx. Um Lynx, potência 3.200 watts, portanto menor que 4 kW. Até aqui ele é um autopropelido. Agora, a velocidade máxima dele, 85 por hora. Então, ele vai subir para moto. Mesma coisa o V13. O V13 é moto de carteirinha mesmo, tanto pela potência, que é maior do que 4 kW, como pela velocidade, que é maior do que 50. Então, pessoal, com base nessa regulamentação, o Detran de São Paulo montou uma tabela. Vamos ver ela aqui, no site do Detran de São Paulo. Então, o Detran começou bem, colocando potência e velocidade máxima. Infelizmente, essa tabela ainda tem vários erros. Pessoal, vamos apontar aqui alguns. Primeiro, a potência. A potência tem que ser a nominal. Eu já mostrei aqui no vídeo antes. E eles pegaram, em muitos casos, a potência de pico. A potência nominal é uma potência característica. É uma potência que o veículo desenvolve no seu uso normal.
A potência de pico, ela acontece ali em décimos de segundo, quando cai num buraco, quando dá um pulo, quando dá uma aceleração muito rápida, ela não é característica. E na resolução está falando potência nominal. Então, aqui deveria ser potência nominal. E em alguns casos aqui, ó, pegaram potência de pico. Em Motion V11 tem potência nominal muito menor do que 7 kW, o V14 muito menor do que 9 kW. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, tem velocidade errada aqui também, ó. O V12 Pro, ele vai a 60 por hora, são 37 milhas. Aí pegaram no site 37 milhas e botaram 37 quilômetros. Não é, aqui é 60 por hora. V11 vai até 50, 55. Então, também tá errado. Tem que corrigir isso. E algumas coisas que não tem sentido. Por exemplo, ó aqui o V8F, potência menor que 4 kW, velocidade maior que 32 e botou como autopropelido. É potência ou velocidade. Então, se passou de 32, aqui deveria ser ciclomotor. O P6 não está classificando nem como autopropelido, nem como ciclomotor, está colocando como monociclo. Então, tem várias coisas que precisam ser corrigidas nessa tabela. E vão corrigir com o tempo, com certeza. O que eu quero mostrar é que os critérios são esses: potência e velocidade. Isso é o que está na regulamentação, mas vamos ver como é que está na prática. Na prática, só estão olhando para a potência. Não estão levando em consideração a velocidade máxima. E eu vou provar aqui. Temos 4 patinetes emplacados em São Paulo, ou mais. Eu sei disso porque eu conversei com um despachante, muito atencioso, por sinal, que fez o trabalho de emplacamento. Se ele me autorizar, eu vou colocar o contato dele na descrição. Tá? Conversei com ele, foi muito atencioso, e eu vou colocar aqui para vocês o resumo do que eu apurei, não só com o despachante, que é um cara muito bem preparado, pelo que eu conversei com ele, mas eu conversei também com os donos desses 2 patinetes, o primeiro e o segundo que foram emplacados. Então, primeiro, pessoal, esses 2 patinetes, característica deles, eles têm dois motores. Esse tem 2 motores, esse tem 2 motores, tá? Cada motor desse tem 4 kW, então, de potência. Então, o veículo todo tem 8 kW de potência. Vocês concordam comigo? É só somar. Muito bem. Esses patinetes, eles têm velocidade máxima superior a 50 km por hora. Eles vão aí a 80 ou mais. Então, tá bem claro, pessoal, que eles têm potência e velocidade superior à de ciclomotor. Pela resolução, eles deveriam ser classificados como moto. E aí é que vem a discussão. O que aconteceu na prática com esses patinetes? Na hora que o agente foi entrar lá no sistema para registrar, não tem lugar no sistema para colocar 2 motores. Só tem campo para um motor. Então o que ele fez? Ele botou um motor de 4 kW. Foi o que ele fez. Ele não somou os dois. E velocidade máxima? Não deu a menor bola. Não deu eu nem sei se tem lá no Detran, no sistema, se tem espaço lá para velocidade máxima. Se tem campo para isso. Então, esses 2 proprietários aqui queriam emplacar como moto. Não conseguiram. Os 2, pelos mesmos motivos, foram classificados como ciclomotores e estão emplacados como ciclomotores. Outra coisa, também comentaram lá com eles que para ser moto ou motoneta teria que ter um assento. Isso não está escrito na resolução. Está dizendo que vai ser classificado como. Não está dizendo que é moto, está dizendo que vai ser classificado como. Mas JP, como é que vai classificar um negócio como moto se não tem nem como ficar montado nele? Ou como motoneta se não tem como ficar sentado? Não sei. A resolução falou que é para ser classificado, tá? Então, entra aqui, pessoal, naquela parte que eu falei lá no início. A resolução, a regulamentação, ela vai evoluindo com o tempo, vai se aperfeiçoando e vai até chegar na ponta lá do sistema, até o sistema refletir o que tem na regulamentação. Muito bem, vamos agora para a parte mais importante desse vídeo, que eu guardei o filé para o final. Pessoal,
não estão ligando para a velocidade máxima. Nem nos patinetes eles ligaram para a velocidade máxima. Eles estão olhando para a potência. Só para a potência, tá? Então, como eu falei, lá na CMB a gente se organizou num grupo de regulamentação e fizemos consultas a diversos Detrans do Brasil. E mais de um Detran respondeu para a gente, de diferentes unidades da federação, sempre dizendo: monociclo é autopropelido porque tem menos de 4 kW de potência. Ponto final. Como é que essas consultas foram feitas? As consultas foram feitas assim: nós informamos marca, modelo, número de série do motor, potência nominal e velocidade máxima. Informamos essas 5 coisas. E falamos: pronto, meu monociclo com essas características vai ser emplacado? Posso emplacar? E todos eles tinham menos do que 4 kW, isso é importante. Todos eles tinham menos de 4 kW de potência, porque a imensa maioria dos monociclos no Brasil é isso, menos de 4 kW. Tem, sei lá, uns 10 aí que são mais do que 4 kW, talvez um pouco mais de 10, mas a imensa maioria é menos de 4 kW. E todos esses que fizeram a consulta, a velocidade máxima era superior a 50 por hora. Então, tá aí as respostas. Elas falam por elas mesmas. Eu não coloquei aqui qual foi a unidade da federação, eu apaguei, tá? Qual foi a unidade da federação. Essa foi uma consulta, por exemplo, que foi feita antes de fim do o prazo para a legalização, estava dentro do prazo ainda, tá? Então eu apaguei para quem foi dada a resposta, porque é uma resposta individual, e apaguei qual é o Detran, tá? Mas aí estão para cada um tirar a sua conclusão. Todas que estão aqui, os colegas, evidentemente eu consultei, falei que ia apresentar nesses termos, eles concordaram. E qual é a nossa intenção aqui? Mostrar qual tem sido o entendimento dos Detrans em todas essas respostas. Primeiro, olha essa resposta aqui, ó. Prezados, segundo a 996, aí ele cita o parágrafo segundo, que a gente comentou aqui, ó. Monociclo pode ter até 4 kW. Logo, não necessita de emplacamento, tá? Próximo. Outra resposta. Bom dia, de acordo com a 996, monociclo elétrico quase como autopropelido, como EMIA. Não é veículo automotor, não está sujeito a registro, licenciamento ou emplacamento. Tá aqui. Essa resposta aqui já em janeiro, um pouco mais recente, depois do prazo, ainda fez uma ressalva, né? Ressalta-se, né, que esse enquadramento é válido desde que o equipamento atenda as características previstas na resolução, especificamente quanto aos limites de potência e velocidade estabelecidos pelo CONTRAN. Ok? Próximo. Esse aqui, ó, foi uma consulta em outra unidade da federação. Isso aqui é uma empresa de emplacamento, ok? O colega me repassou isso aqui, me permitiu apresentar. E essa de emplacamento, o cara até pensou inicialmente que era uma moto, mas depois ele entendeu que era um mono, tá? E aí ele fala aqui, ó. Ah, eu vi aqui no Google, esse modelo não tem como emplacar. Outra resposta, outra unidade da federação. Olha o que é que diz aqui, ó. Monociclo, para outra pessoa já. Já é o quarto. Monociclo elétrico não pode ser emplacado, pois se enquadra como EMIA, como autopropelido. Aqui, inclusive, ele fala que o número de série do motor não equivale ao chassi. Claro que não vale, claro que não equivale, porque o número de série do motor ele é um controle da fábrica e o número de chassi é um controle do Senatran, tá? É uma base nacional de dados. E aí, pessoal, nós temos outras manifestações de pessoas que foram pessoalmente no Detran e pessoalmente lá o agente falou: não, não precisa ser emplacado. Como foi de boca, a gente tem a notícia lá, não tem aqui, mas também demonstra que nessas outras unidades os Detrans estão entendendo que é autopropelido. A gente precisa falar aqui, pessoal, que os agentes sempre foram extremamente educados. Todo mundo está comentando isso. A gente chega lá no Detran, pergunta, o pessoal para, analisa, atende a gente com educação, estão sendo compreensivos.
Eles sabem que muitas vezes o próprio Detran não está em condições de emplacar, de cuidar do assunto. Então, acho que estão sendo bem coerentes. Diante desse cenário, dessa fase de transição que a gente está passando, o que é que eu estou fazendo? Imprimi nota fiscal do meu monociclo, destaquei a potência dele aqui, que é menos de 4 kW. Está aqui, resolução 996, artigo 2º, parágrafo 2º, posso ir até 4 kW. Ela me permite, me classifica como autopropelido. Artigo 11, artigo 11 da resolução nos equipara a bicicletas em termos de circulação, onde bike pode andar eu posso, onde bike não pode eu não posso. E, por fim, a resposta do Detran, dizendo que se meu monociclo tem menos de 4 kW, eu sou autopropelido, não preciso estar emplacado. Está aqui. É o que eu posso fazer no momento, eu acho que é o que nós podemos fazer. Se o piloto, se o cidadão ele está inseguro, ele tem o direito de fazer essa consulta no Detran. E aí cada um tem aí o seu critério, se vale a pena, se não vale a pena. Ou se vale a pena ir pessoalmente no Detran e perguntar. Eu fui, né? Não só fui pessoalmente, como escrevi. Agora a gente precisa se documentar disso para se resguardar. Volto a dizer, pessoal, não vejo motivo para alarme. Os agentes estão sendo muito coerentes. Nós não somos o foco. Não tem notícia de fiscalização, muito menos de apreensão. O que eu vejo é que os agentes são coerentes. É muito mais importante, pessoal, para um agente de trânsito ver o comportamento, a conduta do piloto, do que se tem uma placa ou deixa de ter. Então, se você está andando direitinho ali, respeitando regra de trânsito, todo equipado, bem iluminado, retrovisor na munhequeira ou aqui no capacete, sabe? Sem fazer gambiarra, sem fazer contramão, respeitando lei de trânsito. Isso é para que um agente de trânsito vai atrás de você? Para ficar cobrando placa? Como tudo na vida, o emplacamento também tem vantagens e desvantagens. A primeira desvantagem, do ponto de vista nosso como usuário, como cidadão, é um custo a mais. Ninguém quer gastar mais dinheiro do que já gasta. Mas, do ponto de vista da coletividade, tem vantagens. E uma das vantagens chama individualização da conduta. Ou seja, quando você tem uma placa, o infrator, vai ser ele multado. Porque o que normalmente se fala, não sei porque, é assim, quando um monociclista faz coisa errada, o pessoal generaliza, tem que proibir, tem que proibir. Por que tem que proibir? Né? Não tem tanto motorista fazendo coisa errada, você não quer proibir carro. Tem tanta motociclista fazendo coisa errada, você não quer proibir moto. Então, não tem sentido esse negócio de ficar generalizando. A gente paga esse preço por ser novidade. Então, assim, quando o cara está fazendo uma coisa errada e ele está emplacado, é ele que vai ser responsabilizado. Então, do ponto de vista da comunidade, da coletividade, isso é importante. Então é isso. Não estão preocupados com velocidade máxima. Os agentes estão preocupados com potência em caso de fiscalização e conduta, principalmente conduta, é o que a gente tem visto aí na prática, e reforçando o que a gente sempre fala na CMB. Vamos andar direitinho, que dá tudo certo. Beleza? Vamos que vamos. E aí, pessoal, para quem ficou curioso sobre essa foto aí do monociclo emplacado, isso é uma brincadeira, tá, pessoal? Não tem monociclo emplacado no Brasil ainda, pelo menos não que eu saiba. Se alguém tiver, avisa pra gente. Uma brincadeira aí do nosso querido amigo Cid, que foi papai, tá fazendo aniversário por esses dias, tá bom? Mas era só uma curiosidade para ver como é que ficaria. Espaço até tem aí no monociclo grande, né? Mas imagina, colocar uma placa num V8